Olá, pessoal. O nosso tema de hoje é cuidado, não confunda letra com som. Mas vocês podem me contestar já de início e dizer assim, mas é claro que nós não confundimos letra com som com letra. É tão óbvio que são coisas diferentes. E eu digo assim, será que isso está tão claro, tão bem determinado? Vejam bem, quando nós falamos em sons da fala, nós nos referimos a fonemas. Os fonemas são os sons da fala. Toda língua tem um conjunto de fonemas que, combinados em sílabas, formam as palavras. Então, os fonemas são as unidades mínimas de fala, são as menores unidades, as menores partículas articulatórias que se juntam, consoante vogal, vão se juntando e formando sílabas, e aí formando palavras as mais variadas, com as variadas composições silábicas também. Quando nós falamos em fonemas, em sons da fala, nós temos duas turmas. Nós temos a turma das vogais e a turma das consoantes. Ora, com as letras é a mesma coisa. Nós temos a turma das letras vogais, nós temos a turma das letras consoantes. Então, eu já vou apontar uma primeira confusão que normalmente aparece. Se eu perguntar para vocês assim, quantos fonemas vogais nós temos? Fonemas. Não estou perguntando quantas letras vogais nós temos. Estou perguntando quantos fonemas vogais nós temos. Eu posso imaginar que para muita gente veio na cabeça cinco vogais, cinco fonemas vogais. A, E, I, O, U. Ou A, E, I, O, U. Então, qual é a nossa primeira confusão que está sendo apontada? Reduzir os fonemas vogais da língua oral ao número de letras que escrevem um certo conjunto de vogais. Na realidade, nós não temos cinco vogais, nós temos 12 vogais. E vocês vão me perguntar, mas de onde saíram tantas vogais? Elas estavam assim tão bem escondidinhas que não vimos essas vogais? Não, é porque nós fazemos confusão entre letra e som. Costumamos pensar mais por letras do que pensarmos por sons. Então, agora chegou a hora de fazermos esta análise mais pormenorizada do que é letra e do que é som. Então, muito bem, vamos voltar aqui, vamos retomar. Eu disse para vocês, nós temos 12 vogais, e muita gente deve se surpreender, mas cadê tanta vogal assim que nós não estamos vendo? Muito bem, vamos lembrar que nós temos vogais que são orais. E as vogais orais são aquelas cujo som sai predominantemente pela boca. Elas são 7 vogais orais. A, E, I, O, U. Então, não confundam o fato de nós termos uma mesma letra representando duas vogais diferentes, como é o caso do E, que representa a vogal e é o caso do O ou do O, que representa a vogal O e O, quer dizer, uma mesma letra representa duas vogais, com a quantidade total de vogais que nós temos. Então, nós temos 7 vogais orais. E vogais nasais? Também nós temos as vogais nasais, cujo ar sai predominantemente, a ressonância saindo do ar é pelo nariz, por isso que se chama nasal, vogal oral, saída pela boca, vogal nasal, saída pelo nariz. Então, nós temos mais 5 vogais nasais, an, en, in, on, um. E vejam que coisa curiosa. Enquanto que para as nossas 7 vogais orais, nós temos só 5 letras que escrevem o A, E, I, O, U, para as nossas vogais nasais, nós temos 12 formas diferentes de escrever essas vogais. Nós temos o A com tio para o ano, o A com tio, o A com M, o A com N para o EM, o E com M e o E com N, para o IN, o I com M e o I com N, para o ON, o O com o tio, o O com o M e o O com o N, e para o M ou o N vão fazer as vezes. Então vejam vocês que riqueza de representações, 12 formas de representar 5 vogais nasais. E é claro que isso vai gerar confusão, né? A criançada
acaba trocando o M pelo N, enfim, por quê? Porque muitas maneiras, muitas opções à disposição, a gente pode estar escolhendo uma que não é exatamente a correta. Então, eu vou dizer onde mais essas confusões ocorrem. Então, essa é o primeiro apontamento meu, né? É muito comum a gente dizer assim, nossa, meu menino, minha menina, troca a letra na fala. Quando a gente fala, a gente não troca a letra, porque da boca da gente não saem letras, da boca da gente saem fonemas, saem sons. Mas a coisa está tão embolada que nós naturalmente falamos que a criança está trocando letra. Ai, o Cebolinha troca a letra. O Cebolinha troca fonema, ele não troca a letra, a não ser que quando ele escreva, ele troque o L pelo R, por exemplo. Aí ele estará trocando letras. Mas letra a gente só troca na medida que a gente escreve, porque não saem letras da boca da gente, saem sons. Então, aí mais um exemplo, né? A gente diz assim, está trocando letra na fala. Na fala a gente não troca letra, a gente troca letra na escrita. E onde mais aparecem essas dificuldades? Muitas vezes a gente está explicando para a criança como começa o som de uma palavra, mas a gente não fala o som que começa, a gente fala assim, ó, bola começa com a letra B, pato começa com a letra P, sapo começa com a letra S. Mas essa criança já está imaginando a palavra sapo na cabeça dela com S, ou já está imaginando na cabeça dela o pato com P, se ela nem foi alfabetizada, ela nem tem essas imagens mentais. Então, a gente já pressupõe que a cabeça da criança está cheia de letras, e quando a gente fala pato começa com a letra P, automaticamente já evoca uma representação na cabeça da criança. Então, aí mais um exemplo dessa confusão que nós temos. Outra característica interessante da nossa língua e do nosso sistema alfabético é que o nome das letras contém os sons que as letras fazem. Quando eu digo assim, letra P, eu falei P, falei uma sílaba, P com E. Letra P, letra B, letra D, letra C. Nós estamos nomeando as letras. O nome das letras contém o som. Quando eu falo P, o nome P contém o som. O nome D contém o som D. Se eu digo S, letra S, veja, um dos sons da letra S está presente no nome da letra. Então, é importante que a gente não confunda nome da letra com o som que a letra faz, porque o processo de alfabetização vai requerer com clareza que a criança compreenda o que é letra, o nome da letra e o som que a letra representa. Muito bem, então agora vamos definir o que é letra. Nós temos um sistema de escrita que é o sistema alfabético. O que são os sistemas alfabéticos de escrita? São sistemas que usam letras para escrever, e letras que representam sons. Então, as letras são símbolos que servem para fazer a notação do som da fala, servem para representar esses sons da fala. Esse é o que caracteriza o sistema alfabético de escrita. De um lado, nós temos os sons da fala, a estrutura sonora da fala, que contém vogais e consoantes, e do outro lado, nós criamos, ou foram criados, símbolos que no seu conjunto se chamam letras, ou alfabeto, para representar os sons da fala. Muito bem, eu estava dizendo para vocês que os fonemas, eles têm vogais e eles têm consoantes. Como assim? O que diferencia vogal e consoante? Tudo é fonema, gente. Tudo é som que sai da boca da gente. Tudo é som. Mas uma turminha vai chamar vogal e outra turminha vai chamar consoante. Qual é essa turminha das vogais? A turminha das vogais, na realidade, é representada por aqueles sons que nós produzimos com uma abertura da boca, como se fosse um tubo, um canal, por onde o som sai sem grandes modificações. Por exemplo, se eu digo A, E, I, O,
Claro que houve movimentação, principalmente aqui dos meus lábios, fazendo maior abertura, menor abertura, mas centralmente houve um tubo, uma passagem que permitiu o ar saindo. Então, as vogais são os sons que a gente produz a partir do ar que sai dos pulmões, que nós estamos respirando, passam aqui pela laringe, pela região da laringe, as pregas vocais entram em vibração e o ar vibrando sai pela boca, na forma de um tubo que nós vamos ajustando ou modificando para produzir as diversas vogais. Então, essas são as vogais. São 7, como a gente havia dito. 7 formas, ou 7 posições que caracterizam o sistema de vogais. Então, nós temos letras para representar as vogais. Nós temos 5 letras para representar as vogais orais e nós temos 12 formas de escrever para representar as vogais nasais. Muito bem, e o que são consoantes? A mesma coisa. O ar está saindo dos nossos pulmões, passa pela laringe, a laringe às vezes vibra e outras vezes não vibra, e o ar sai pela boca ou pelo nariz, porém com alguma modificação, com alguma interrupção, com algum obstáculo, com alguma parada, com alguma fricção. Então, por exemplo, se eu vou fazer o som, olha, o ar vai sair, nós bloqueamos os lábios e aí nós soltamos. Houve um obstáculo, houve uma parada, houve uma obstrução na saída desse som. Então, isso caracteriza a consoante. Eu vou fazer o som. Vejam vocês, o meu dente encostou, o meu dente superior, os meus dentes superiores encostaram no lábio. E eles mudam a forma com que o som, com que o ar está saindo e produzem esse som. Então, eu estava dizendo, ao contrário das vogais, todas têm essa vibração de pregas vocais, nem todas as consoantes têm vibração de prega vocal. Então, agora nós já sabemos o que são fonemas, que são os sons da fala, uma turminha dividida em vogais, porque é o som que sai sem essa obstrução, sai pelo canal com aberturas variadas da boca, mas sem essa obstrução ou interrupção da corrente de ar, e nós temos do outro lado as consoantes. Então, nós temos 12 vogais, 19 consoantes, e nós temos, por outro lado, 26 letras que têm o papel, a missão de representar esses 19 fonemas. É claro que se nós temos 26 letras, vamos botar 27 se a gente incluir o C cedilha, que está tão presente aí, não dá conta. Então, nós tivemos que inventar os dígrafos. O que são os dígrafos? São combinações de duas letras que valem por uma. Então, não confundam também a quantidade de letras com a quantidade de fonemas. Se eu tenho a palavra chuva, ó, dois fonemas. Mais dois fonemas, 4, mais 5 letras. Se eu tenho a palavra quilo, é o, são 4 fonemas. Nossa, mas eu tenho 5 letras. Sim, é porque aí nós temos o dígrafo, que é o Q com o U. O U está lá presente, mas o U não tem som. Então, muito bem. O que a gente aprende dessa história toda? Quando nós vamos ensinar às crianças o que é letra, o que é som, devemos deixar muito claro o nome da letra e o som que a letra faz, para que a gente não confunda e a criança possa compreender e possa começar, quando ela pensa uma palavra, identificar o fonema, não a letra. Porque para uma criança identificar a letra de uma palavra, imaginando, ela já tem que estar alfabetizada num nível muito avançado, gente, porque como é que a cabecinha dela não tem essas representações ortográficas que a nossa cabeça tem? Então, em outros vídeos, eu também vou reforçar essa ideia de que nós, gente grande, pensamos com letras, mas as crianças pensam por sons. Então, é importante que nós, quando formos ensinar, digamos, a palavra sapo começa com o som S. Tem uma letra que escreve esse som. O nome dessa letra é S. A palavra pato começa com o som. Tem uma letra que escreve esse som. O nome dessa letra é P. Chuva começa com o som X.
Nós vamos usar duas letras para escrever o C e o H. C e o H juntos vão escrever sh, e assim por diante. Muito bem, esse era o conteúdo desse nosso vídeo. As relações, associações, correspondências entre letras e sons de uma maneira mais precisa, mais exata, mais aprofundada, estará sendo apresentado no nosso vídeo, aprofundando as relações entre letras e sons. Até mais. Inscrevam-se no canal, participem dos nossos vídeos, mandem seus comentários. Um grande abraço.